Aleluia. Glória a Deus. Que alegria estar aqui, irmãos. Sempre um prazer muito grande. Amamos essa casa, toda a liderança. E estar aqui num dia, tão especial, no final da escola. É uma dupla responsabilidade, E estávamos conversando no carro, vindo para cá. E o Dailton, ele estava falando de uma canção que o Senhor deu a ele esses dias. E eu pedi, Dailton, libera para nós. Então, quantos ainda têm fome e sede de adorar o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Nós queremos te honrar, Espírito Santo. Sim, Senhor. Como aquela mulher de Lucas 7, que derramou o bom perfume aos pés do Senhor. Sim, Senhor. Prostrados aos seus pés, eu me encontro e com minhas lágrimas, Sim, Senhor. Sim. lavar os seus pés. Se você puder, feche seus olhos. Lavar os seus pés, sim, prostrado e prostrado aos seus pés, eu me encontro, sim, Deus, eu me encontro. E com minhas lágrimas lavar os seus pés, lavar os seus pés, e o bom perfume, e com um bom perfume derrama os seus pés, e é a minha devoção a ti, meu Senhor, e não há nada que eu queira mais, Senhor. Com bom perfume e com bom perfume derrama os seus pés, e a minha devoção a ti, meu Senhor, e não há nada que eu queira mais, Senhor. Só quero os seus pés, Sim, Senhor. só queremos seus pés, oh meu amado, só queremos os seus pés, só queremos seus pés. Se você puder, fica de pé. Levanta suas mãos. Só queremos seus pés. Sim, Senhor. Só queremos seus pés. Vamos declarar isso a Ele. E só queremos seus pés. Só queremos seus pés. Sim, meu amado. E só queremos os seus pés. Sim, Deus. Sim. E só queremos os seus pés. Sim.
Só queremos os teus pés. Esse lugar, só queremos estar prostrado aos teus pés. Sim, derramamos o bom perfume, derramamos o bom perfume aos pés do nosso amado, aos pés do nosso amado. Sim, derramamos o bom perfume. Sim, derramamos o bom perfume. Vamos, e derramamos o bom perfume, e derramamos o bom perfume, e derramamos o bom perfume, e derramamos o bom perfume. E não importa o preço que foi pago no perfume, e o que importa é a entrega aos seus pés. O que importa é a entrega aos seus pés. O preço que foi pago na cruz é sobre o preço que foi pago na cruz. Sim, e nós nos prostramos. Sim, Senhor, e nós nos prostramos como aquela mulher. Ela não se importou. Ela soube que o Senhor Jesus estava passando naquela cidade, que Ele estava na casa do fariseu. Ela não se importou. Assim que ela chegou no lugar, ela só procurou os pés dele. Os olhos dela estavam fixados apenas nele. O fariseu tinha uma casa, uma refeição, ela tinha o coração dela. E ela preferiu os pés do meu amado. Ela preferiu os pés dele. E sobre isso, Senhor, nós queremos estar te adorando, Jesus. Não importa, Senhor, nada, Senhor. O que importa para nós é estar aos teus pés, em extrema devoção e zelo, preferindo a sua presença, preferindo os seus pés. Sim, Jesus, sim. O preço que foi pago na cruz. Sim, não há nada que se compara. Não há nada, não há nada. Só queremos seus pés. Só queremos seus pés. Só queremos seus pés. Sabe, irmãos, essa canção ela surgiu assim que eu acordei. O Senhor, já acordei com a melodia, já com as notas, porque eu acho que é uma vida de adoração, é uma escola de adoração todos os dias, todos os dias. E assim, particularmente muito feliz por encontrar uma comunidade que, sabe, que mergulha nisso. Uma comunidade que mergulha nisso. E eu oro para que o Senhor levante cada vez mais verdadeiros adoradores, que dons sejam despertados nesse lugar, novos talentos. Uma geração está vindo. Uma geração está vindo porque o Senhor, Ele é geracional. É uma geração comunicando a outra. Eu creio que é isso que o Senhor está fazendo neste lugar, amém? Amém? Sim, que quando nós acordarmos, se você não tem o violão, se você não tem nada, vá ao mesmo jeito para os pés dele, porque não é sobre ter um violão. Eu lembrei algo que a gente estava conversando numa reunião de adoração nossa, falando sobre as grandes marcas de violão. E aí tem o Taylor e tem o Martin. Aí o pastor estava lá, né?
Aí, não é sobre ter um mártir, é sobre ser um mártir. Não é sobre o tê-lo, é sobre tê-lo. E é isso, irmãos. E é isso. Aleluia. Sobre Ele, é sobre ter Ele em nós. Sobre ter Ele em nós. É sobre tê-lo. Você pode ter um tê-lo e não tê-lo. É sobre tê-lo dia após dia. Sim. É sobre tê-lo dia após dia. É sobre Ele. É sobre o principal. Sobre tê-lo dia após dia. É sobre o principal. Sobre tê-lo dia após dia. É sobre tê-lo. Vamos, alguém quebre. Mais uma vez, alguém quebre o seu perfume. Alguém quebre. Alguém quebre o perfume. Sim, é sobre tê-lo. Até que a sua fome seja como um cheiro que encha todo esse ambiente. É sobre tê-lo, amado Jesus. É sobre tê-lo dia após dia. Todos os dias. Sim, e todos os dias. Todos os dias. Dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Sim, Deus. Todos os dias dia tendo. Após dia. Dia após Todos os dias comparecendo diante dele. Dia após dia. No dia bom ou no dia mau. Dia após dia. Com saúde ou sem. Dia após dia. Na alegria ou na tristeza. Dia após dia. Todos os dias. Todos os dias. Dia após dia. Dia após dia. Construindo um relacionamento, uma história com ele. Ter você e estar aos teus pés, com o coração quebrantado, com o coração quebrantado, nos achegamos a ti. Oh, nos achegamos a ti. Nos achegamos a ti. Doce presença. Doce presença, doce presença. Sabe o que me chama a atenção? Você pode sentar. Na história das mulheres da Bíblia que chegaram diante do Senhor e liberaram o seu perfume, e a gente usa muito isso como um símbolo para expressar a devoção do coração delas, do amor delas, tanto em Lucas 7, como em João 12, Marcos 14. Mas duas coisas me chamam a atenção. É que elas ofereceram, como a gente sabe,
um perfume caro. E só faria isso quem de fato reconhecesse o valor daquele que estava diante de si. Então, na verdade, a oferta cara que elas deram a Jesus, eu acredito que por causa do entendimento de quem era aquele homem, ou do que ele significava para elas, eu penso que provavelmente o coração delas é: oh Senhor, é tão pouquinho, é tão pouco. Aonde eu quero chegar é que me parece que o que a gente oferece a Ele pode ser muito ou pouco para nós, dependendo do valor que Ele tem para nós, do que Ele representa. Eu não sei se eu fui claro. E quando eu digo aquilo que a gente dá, eu não estou me referindo necessariamente a uma oferta financeira. Então eu acredito que provavelmente o coração delas era: Senhor, é muito pouco, mas é de coração. É muito pouco, mas é tudo que eu tenho. E por que isso? Porque certamente elas não olharam para o que estavam dando, mas para quem estava dando. A quem estava dando. Isso muda tudo, irmãos. Eu não sei se eu estou sendo claro. Alguém está me entendendo? Quando a gente olha para Ele, tudo que a gente possa abrir mão, tudo que a gente possa oferecer, de fato é muito pouco. Não é assim, gente? Sim ou não? Se eu olho para a oferta, se eu olho para a minha conta bancária, para minha, meu, o pronome, né, que a gente gosta demais de usar, tudo parece custoso. Mas se eu olho para Ele, tudo parece como nada diante de quem Ele é, diante da sua beleza, diante da sua grandeza. Então, me chama a atenção que aquelas duas mulheres, assim eu interpreto essas passagens, elas não contemplaram o que estavam dando, mas a quem estavam dando. Elas contemplavam Jesus. Mas é interessante que a da mulher de Marcos 14, Mateus 26, João 12, os discípulos, né? Eles se indignaram. É sempre isso, quando alguém é extravagante em algo, seja em que área for, ela normalmente vai despertar dois tipos de atenção. Porque uma pessoa que age extravagante ou que é extravagante, ela chama atenção. Tem um irmão lá de nossa comunidade que, se ele tivesse aqui, todos já tinham percebido ele. Porque é o jeitão dele. É um jeitão bem extravagante. Um dia ele estava aqui tocando uma bateria, há muitos anos atrás. Ele estava tocando uma bateria invisível. Ele ficou andando assim de um lado para o outro. Que ele tem TDAH, sei lá o que ele tem. E ele ficou tocando uma bateria invisível aqui, andando de um lado para o outro. É o russo. Então uma pessoa que ela age de forma extravagante, ou ela sempre vai ser notada de uma forma ou de outra. Ou ela ou o que ela faz. E isso parece que desperta dois tipos de sentimento. Talvez até mais. Mas de forma geral, um sentimento para muitos é: uau, eu quero ser assim. Eu quero agir dessa forma. E o outro é: que exagero. Então, no que diz respeito a Jesus e as coisas do reino, conselho de amigo, posso dar? Quem gosta de um bom conselho? Não fique do lado daqueles que dão um passo para trás e ficam. Deixa eu tentar explicar o que eu quero com uma passagem bíblica, uma outra passagem. Lá vem o rei Davi, realizando
como uma criança que esperou anos para ganhar um brinquedo e ganha aquele brinquedo da vida. Aí é demais um pai e uma mãe dizer assim: olha menino, eu estou dando esse brinquedo, mas você só vai abrir no seu aniversário o ano que vem. Aí não, né? Aí não. Então Davi estava trazendo o seu brinquedo. Davi estava trazendo a arca do Deus que ele tinha uma aliança, quem ele amava profunda e sinceramente, de volta a Jerusalém. Então, se tem alguém que sabia o significado daquilo, era ele. E aí alguém querer que eles, como era apaixonado pelo Senhor, ô Davi, a arca está voltando, mas por favor se comporte, viu? Você sabe que eu ouvi algo, eu já ouvi isso, Marcos. Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, talvez mais de 20, eu estava numa reunião onde Deus moveu bastante. E eu sou comportado até Deus vir. Quando Deus vem, eu mudo um pouco. E naquela reunião lá em Recife, Deus veio, o Senhor veio, a presença dele manifestou e ele me tocou. E eu me lembro que meu corpo sentia como uma carga. Eu sei que é a unção do Espírito, mas é como se fosse uma energia divina passando de cima a baixo. Você treme, você sente aquele poder fluindo no seu corpo. Alguém sabe do que eu estou falando? E tinham muitos pastores naquela reunião e eu recebi o que Deus tinha para mim. Eu decidi que eu não ia ficar olhando para ninguém, nem limitando em nome da, seja lá do que for, o que eu estava vivendo. Eu sabia que era genuína. Então cada um tem a sua experiência, dá licença. E um jovem pastor, se fosse um ancião eu até entenderia, mas um jovem pastor, como eu era naquela época, eu fui ordenado com 24 anos ao ministério pastoral, faz só uns 2 ou 3 anos atrás. Esse jovem pastor chegou para mim, tocou, eu estava sentado assim, e ele tocou em mim e disse: pastor, se contenha. Ainda bem que eu estava no Espírito. Então houve uma mulher chamada Mical, que ela falou a mesma coisa, em outras palavras, para Davi. Da janela ela gritou: rei, se contenha. Praticamente. Irmãos, é uma escola de adoradores. Porque no segundo ano eu me lembro que a gente liberou uma palavra dizendo: a adoração é preciosa. A segunda escola, eu me lembro, era numa escola inclusive, não era um ambiente de escola. E eu me lembro como se fosse hoje, dizendo: olha, não está errado ser escola de adoração, mas a adoração o Senhor já tem, e de altíssimo nível. Ele não está procurando adoração porque Ele já tem. Mas a fome dele pelo ser humano é tão grande que o que ele procura, baseado em João capítulo 24, versículo 23, são adoradores. Então adoração ele já tem, mas adorador, porque adoração fala de ação, daquilo que é oferecido, mas adorador fala de um coração. Se eu pudesse ter 1 minuto com os músicos do Brasil, eu diria isso para eles: olha, se especialize, seja o melhor que você puder, mas por favor, nunca esqueça que Deus não está interessado nisso, Ele quer seu coração. Porque muitos cantam e tocam sublime, mas o coração já não é de Jesus há muito tempo. Casa de Deus, onde flui o amor.
Quem é dessa época? Levanta suas mãos. Que eu nasci, ó Jesus, o meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. É isso, irmãos. Então Davi sabia o que significava aquele objeto voltando para Jerusalém. Então não tinha como dizer: Davi, se contenha. Ele dançou de forma extravagante. E ele disse: Mical, por favor, não me atrapalhe. E eu nem vou te falar o que aconteceu com Mical. Eu vou falar. Em resumo, ela perdeu a capacidade de frutificar. Quantos desejam, em todas as áreas possíveis, serem frutíferos em 2025? Seja quem Deus te chamou para ser. E, se possível, quanto mais perto você viver, caminhar da arca da presença do Senhor, aí as coisas se aceleram. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, conforme eu estava falando, vocês que me atrapalharam, uma outra coisa que me chama a atenção na oferta da mulher de João 12, de Marcos 14, é que os discípulos, eles parecem um senso de retidão. Se fosse alguém aqui, provavelmente ia convencer boa parte de nós. E mais ou menos eles se levantam, e um deles diz assim: que absurdo essa extravagância, para que tudo isso? O dinheiro que foi comprado, esse perfume, poderia ter sido dado aos pobres. Uau! Qualquer um de nós com uma veia mais radical, mas ia dizer: é isso mesmo, tá certo. Oh, irmãos, ela não tinha dado para qualquer um a sua oferta, o seu perfume. Ela tinha derramado diante do Senhor. Então, moral da história: se você não compreende, se não é sua medida, vou falar uma coisa: não se machuque, não se meta. Conselho de amigo: entre Jesus e a oferta, a devoção, a paixão do seu irmão, da sua irmã. Conselho de amigo: posso dar? Não se intrometa. Fique na sua medida, mas não venha tolher quem é extravagante. Porque aquele mesmo ato fez com que Jesus falasse algo que me impressiona quando eu leio essa passagem. Aí Jesus, ele conserta, ele encaixa as coisas, ele traz uma direção e depois ele revela algo que, meu Deus, me consome. Primeira coisa que ele fala para encaixar e pôr as coisas em ordem é: deixa dessa história. Você está preocupado com os pobres? Vocês sempre poderão ajudar os pobres, eles sempre existirão. Então, na verdade, vocês não estão preocupados com eles. E vocês não discerniram o que essa mulher fez. Não foi uma oferta pela oferta. Ela foi profética, ela está preparando o meu corpo para aquilo que eu vou passar. Ela está me ungindo. Eu fiz a leitura do que ela fez comigo agora. E deixa eu te dizer, deixa eu falar mais. Aquilo que ela fez ecoará, resumindo, ao longo da história. E aonde esse evangelho for pregado, vão falar. Em outras palavras, deixa eu falar algo para vocês. A gente está aqui, é como se Jesus estivesse dizendo: olha,
A gente está aqui em Jerusalém, no ano 2000, no ano 0. Mas daqui a 2025 anos, lá no interior de Pernambuco, na cidade de Garanhuns, Judas, para com essa hipocrisia. Mas a oferta dessa mulher, daqui a 2000 anos, fará com que se falem dela. Aonde eu quero chegar? Tudo aquilo que é feito de coração, baseado no entendimento que eu sei, que eu tenho de quem Ele é, do que Ele fez na minha vida, do que Ele representa para mim, suspeito eu, ecoará pela eternidade. Por isso que Paulo disse: Timóteo, guarda o teu bom depósito. Irmãos, já pensou? Um perfume derramado mexeu com o coração de Jesus e ecoa pela eternidade. Já pensou você chegar lá na eternidade e de repente o Senhor dizer para você: filho, muito obrigado. Filha, muito obrigado por aquilo que você fez por mim naquele dia em que nada estava bem com você. Obrigado por aquela oferta que você deu para o seu irmão. Obrigado por ter, precisando de oração, orado por aquela pessoa. Obrigado por aquele dia que você saiu da sua casa, você precisava de uma visita, mas você foi visitar alguém. Obrigado por aquele dia que você entrou na reunião tão triste, cabisbaixo, mas na hora da adoração você levantou suas mãos e cantou de coração para mim: muito obrigado. Meu Deus, isso é muito quente, como dizia Gregório. Mas vamos lá, estamos na escola de adoradores e a passagem que eu quero compartilhar com vocês está lá em Ezequiel, capítulo 2. Eu acredito que da última vez que eu estive aqui, eu mencionei essa passagem, ou talvez tenha pregado. À noite nós vamos falar de outra coisa, que é a mesma coisa. Quantos sabem que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala de uma coisa só? É tudo sobre Ele, irmão. É tudo sobre Ele. É tudo é Ele. Mas conforme eu até mencionei alguns minutos atrás, João 4:23. Em João 4:23 a gente vê Jesus revelando para aquela mulher do poço de Samaria que Deus, o Deus Pai, Ele procura na terra um tipo de povo. João 4:23. E quem é que Ele procura? Baseado nas palavras de Jesus. João 4:23. Quem é que o Pai procura? Os verdadeiros adoradores. Quantos são e desejam ser verdadeiros adoradores? Então, a palavra lá no original, adorador, tem a ver com aquele que tem a capacidade de, por exemplo, beijar. Então, era um costume, por exemplo, daquela época, quando se recebia uma autoridade, por exemplo, na sua casa, não era incomum a pessoa que estava se recebendo se prostrar, se curvar numa atitude de reverência. E até mesmo, dependendo da cultura, se rebaixar até o chão e beijar os pés daquela pessoa. Então a palavra para adorador, ela tem a ver com aquele que se curva, beijando o outro, beijando as mãos do outro, beijando os seus pés. Depende do nível de alongamento. Brincadeira. Depende do nível de devoção. Então, na nova aliança, a gente vê que Jesus,
que o Pai procura verdadeiros adoradores. Mas no Antigo Testamento há um outro tipo de povo, vamos dizer assim, que Deus também procura. E lá em Ezequiel, antes da gente ir para Ezequiel capítulo 2, abra por favor em Ezequiel capítulo 22. Eu falei sobre Ezequiel da última vez que eu estive aqui, preguei sobre Ezequiel, alguém lembra? Não? Então, nesses dias eu tenho pensado bastante em Ezequiel. E observe esse versículo, um versículo só. Ezequiel 22, versículo 30. Agora é o Senhor falando, e diz assim: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Novamente, procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Então, se na nova aliança Jesus nos dá uma pista que o Pai procurou e procura verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que têm a capacidade de beijar a Ele, de reconhecer quem Ele é, e essa foi a questão da oferta daquelas duas mulheres, conforme a gente mencionou. Na antiga aliança, no livro do profeta Ezequiel, a gente vê um outro tipo também de coração, de pessoa que Deus procura. Um outro não, porque na verdade é a mesma, é o mesmo coração, de um intercessor. Quando eu leio aqui reconstruir a muralha e se colocar na brecha, para mim fala da posição, da ação de um intercessor. Tudo bem até aí? E aí, irmãos, já que ele fala de reconstruir a muralha, uma profecia que eu me lembro que a gente persegue, eu acho até que Abner falou mais cedo aqui, mencionou enquanto estava adorando. Uma profecia que a gente tem ouvido e ministrado bastante, a gente vai ouvir muito sobre ela, é a profecia de Amós. No capítulo 9 do livro de Amós, versículo 11, fala da restauração do tabernáculo de Davi. Aí se a gente for navegar por aí, é muitas águas. O que significa o tabernáculo de Davi, porque o Senhor vai restaurar e tal. E eu sei que isso deve estar muito claro para os irmãos, principalmente os que fazem a escola. Mas eu fico pensando que se Ele vai restaurar o tabernáculo, nós vamos precisar de um povo que restaure os muros. Então a gente tem falado e deve falar mesmo sobre adoradores, o coração de um adorador, o coração de devoção. Mas nessa manhã eu quero falar um pouco sobre o coração do intercessor. Porque para mim, de fato, não tem como ser um verdadeiro adorador. Deixa eu perguntar novamente, quantos desejam ser e continuar sendo verdadeiros adoradores? Então, um adorador, para mim, é alguém que, em resumo, ele tem um compromisso com aquele a quem ele adora. E não tem como eu ser um verdadeiro adorador se eu não me comprometer com aquilo que o coração de Jesus está comprometido. Fui claro? Essa é uma escola, então eu estou dando aula, tá? Ou pelo menos tentando. Quem é mestre lá em casa é minha esposa. E você, o que é? Nada. A gente prega. Então, para mim não tem como
ser um verdadeiro adorador de Jesus, sem, entre outras coisas, me comprometer com aquilo que o coração dele está comprometido, o coração dele é apaixonado, o coração dele sofre, o coração dele sangra. E aí o que eu quero dizer é que um verdadeiro adorador, para mim, ele é e precisa ser necessariamente um verdadeiro intercessor. E um verdadeiro intercessor não tem como ser se ele não for um verdadeiro adorador. Porque para mim são duas pernas e eu não posso andar só com uma delas. Estou sendo claro? Duas pessoas e mais uma. E aí, irmãos, a gente acabou de ler que o Senhor procurou, dá a entender que ele procurou na cidade. Eu não vou nem falar na nação de Israel, talvez ele procurou em Jerusalém, na cidade. Porque no que diz respeito aos interesses do coração de Deus, no que diz respeito a levar as cargas do coração de Deus, no que diz respeito a sacrificar um pouco do seu tempo, da sua saúde, da sua energia, para interceder por uma outra causa que muitas vezes não é necessariamente a sua, não adianta procurar muitos. É triste falar isso. E eu não estou falando isso de uma forma para trazer um peso. Bem, talvez. Mas quando Deus diz que procurou um, é porque, acredito eu, numa teologia simples, que já que é para ser um intercessor, não vai adiantar eu procurar muitos. Porque se fosse para procurar o próximo empreendedor do momento, o próximo realizador dos grandes feitos, o próximo pregador de multidões, e nada contra essas coisas, tá, gente? É que normalmente para essas coisas a fila é maior. Mas para interceder pelas causas de Deus é melhor procurar só um, no máximo dois. E aí o Senhor passou seus olhos sobre a terra para procurar um, e pasmem, meus irmãos, a ninguém ele achou. E aí deixa eu abrir um parênteses e te dar uma dica. Quando você acordar de madrugada para ir no banheiro ou beber água e sentir, ou mesmo que não sinta, 5 minutinhos, deixa eu ir um pouco mais, 10 minutinhos, ajoelha lá. Mas pastor, se é religioso tem que ser de joelho? Tem que ser, mas não é por conta da religião, é porque deitado vai dar ruim. Como você sabe, macaco velho. Pode ser que aquela sede que você acordou era o Senhor com sede de ti, dizendo: deixa eu provocar para ver se no trajeto para a geladeira ele lembra de mim. Ou pode ser que aquela vontade de ir no banheiro era ele te incomodando, porque enquanto você está deitado, não tome isso como peso, tem alguma criança lá na Índia prestes a precisando da sua intercessão. Alguém entende do que eu estou falando, irmão? Por favor. Eu queria ter uma palavra mais light, mais leve, final da escola. Mas é porque vocês ouviram certamente coisas profundas sobre os verdadeiros adoradores. Então eu só vim trazer mais um complementozinho. É que adorar é a melhor parte, irmão, sem sombra de dúvida. Jesus disse: Marta, fica tranquila, Maria escolheu a melhor parte. Mas Ele está chamando a igreja brasileira para ser uma igreja de adoradores extravagantes, eu não tenho dúvidas disso. Mas Ele também está chamando a gente para assumir nossa responsabilidade diante daquilo que é responsabilidade do coração dEle. Por isso, nessa manhã, pode ser que Ele venha aqui para procurar mais um. Nos dias de Ezequiel, Ele não achou ninguém. Tomara que Ele ache alguém nessa manhã. Tomara que Ele ache muitos nessa manhã.
E quando ele diz que não achou nenhum, talvez até o próprio Ezequiel até então tivesse incluído, porque só a partir do capítulo 33, se é que estamos aqui numa sequência cronológica, que Ezequiel se levanta como um atalaia. Talvez o que Ezequiel ouviu bateu tão forte que disse: uau, cara, se o Senhor está dizendo que não achou nenhum, será que eu estou incluído também? E aí a partir do capítulo 33 a gente vê o chamado de Ezequiel, ou Ezequiel se posicionando como um atalaia. Mas eu quero falar, irmãos, então, se o Senhor está nos chamando para sermos adoradores, intercessores ou intercessores adoradores, eu quero falar basicamente de 3 coisas que são pontuais no meu entendimento para nós nesse tempo, baseado no chamado de Ezequiel. Agora vá, por favor, para o capítulo 2, e eu vou ser bem breve, porque eu tenho meditado nesses 3 verbos aqui. Pelo menos eu acho que é verbo. Se não for, está no português. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel tinha acabado de ver uma manifestação da glória de Deus. Irmão Rodrigo, por que Ezequiel? Você poderia escolher tantos outros. É porque, entre outras coisas, Ezequiel foi um profeta que teve várias experiências com a glória de Deus. Ele foi um atalaia, diga por favor, atalaia. Ele foi uma voz, diga por favor, uma voz. Mas além disso, ele foi alguém que teve revelações, experiências com a glória de Deus. Então, por que Ezequiel, para mim, é uma figura importante, talvez até profética para os dias que nós estamos? Porque Deus está levantando atalaias. Deus está levantando homens e mulheres que vão reproduzir a voz dele. E eu ouso ir mais além. Deus estará levantando homens e mulheres que vão ter experiências com a glória dele. Não, esse amém. Vou falar de novo. O Senhor vai levantar uma igreja, um povo, talvez um povo dentro de um povo, não me tenha por mal, que vai ser grato, mas que vai ter um anseio pela glória dele. Mais a sua glória, mais a sua glória. Sim, que desça sobre nós Mais da sua glória, uma santa paixão pela glória dele. mais da sua glória, e mais da sua glória, e mais da sua glória, Senhor. Queremos mais, queremos mais da sua glória, da sua glória. E queremos mais da sua glória, muito mais da sua glória, Muito mais da sua glória, Senhor. Muito mais da sua glória, muito mais da sua glória, muito mais da sua glória, mais de ti. Então Ezequiel não foi só uma voz, e quando eu digo não foi só, obviamente ser uma voz afiada, afinada com o coração de Deus não é pouca coisa, sobretudo numa época tão difícil como Ezequiel foi levantado. Mas Ezequiel foi alguém a quem Deus revelou a sua glória. Final do capítulo 1, conforme eu falei, Ezequiel tem uma experiência com a glória de Deus, e aí essa experiência se repete cada vez mais profunda. Capítulo 3, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Mas eu quero me deter no capítulo 2, porque o 2 é o Senhor levantando aquele que seria uma voz, um atalaia.
e um homem de revelação da glória de Deus. Diga, por favor, novamente, uma voz, um atalaia, e alguém que desejou a glória de Deus. Diga, a glória de Deus. Nesses dias vocês afinaram a harpa, amém, da adoração. Sim. Agora a gente vai terminar de afiar a espada do intercessor. E a gente vai voltar para a guerra preparado, com a harpa e com as espadas. Aleluia. Amém. Amém. E aí, vamos para o capítulo 2, que eu estou tentando ir já faz tempo, mas vocês não deixam. Essa voz me disse, a Bíblia é interessante, né? A gente morre para ouvir a voz dele. E Ezequiel começa assim, essa voz me disse. Meu Deus, peraí, Ezequiel, Aleluia. pega leve, facilita para nós. Essa voz me disse que chegue os dias que a voz que parece inalcançável para tantos, para nós seja familiar. Que para nós seja, e aí, irmão, por onde você tem andado? Então, a voz que falou com Ezequiel tem falado tanto comigo esses dias. Essa voz me disse, tá bom, Ezequiel, o que foi que essa voz falou? Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, versículo 2, o Espírito entrou em mim, me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo, ele me disse, filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Ele e os pais dele se revoltaram contra mim. Até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Meu Deus. Eu vou enviá-lo até eles e você lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Meu Pai. Você, filho do homem, não tenha medo. Então agora ele ouve uma segunda instrução. A primeira foi, fique em pé, porque eu quero falar com você, eu falarei com você. Agora não tenha medo. Continuando, versículo 6. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Só um parêntese aí antes da gente continuar. Normalmente quando vem uma palavra como essa, imagina um profeta vindo até você e dizendo assim, meu servo, minha serva, não tenha medo. A gente já se emociona, já vai para o chão chorando, né? Assim normalmente, né? Já. E não está errado não. Só que a gente vai caminhando e parece que lá atrás, quando ele diz não temas, é só uma forma de carinho. Mas quando a gente vai caminhando com Deus e Ele vem até nós e diz assim, filho, então, tenha medo não, tá? Alguma coisa está a caminho. Deixa eu falar novamente. Me parece que tem dois tipos de não tenha medo. O do novo convertido é como um pai dizendo, filho, tenha medo não, eu estou com você. Você se emociona. Uau. Agora, depois que você vai caminhando e quando Deus vem até você e diz assim, então, filho, tenha medo não, tá? É porque a coisa vai pegar, mano. Teve 5 pessoas que entenderam aí. Me parece que aqui era o Senhor dizendo, Ezequiel, a coisa vai pegar, mas tenha medo não.
Não sei se 2025 te espera flores, ou para Ezequiel ele disse vai ter espinhos. Espera aí, irmão, tu veio lá de Recife falar isso. Calma, eu não vim falar sobre isso. Eu vim falar, não tenha medo. Aleluia. Sim, Deus. Mas como não ter medo? Você não sabe como fraco eu sou? Não tem a ver com você. Tem a ver naquele que caminha contigo. Tem a ver com aquele que tem uma aliança com você. Tem a ver com a glória daquele que tem uma aliança com a sua vida. Então não tenha medo. E a terceira coisa que o Senhor fala, mas vamos lá. Porque se não tenha medo, vamos voltar para o versículo 6. É bronca, irmãos. Porque olha o que o Senhor fala. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, versículo 7. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Diga, por favor, ficar de pé, não ter medo e ouvir o que ele fala. É isso. Bom dia, Deus abençoe. Guarde essas palavras. Quantos desejam ser verdadeiros adoradores? Quantos desejam se tornar intercessores do coração de Deus? Aqueles que se tornam atalaias, uma voz e que buscam a glória dele. Tem 3 palavras para você e para mim. As mesmas palavras que ele falou a Ezequiel no início do chamado dele. Primeira coisa, fique de pé. Agora, o Deus a quem servimos, será que ele pode falar com alguém, por exemplo, de joelhos? Quem acha que ele pode? Obrigado. 3 pessoas, 4. Quem acha que é possível Deus falar com um homem sentado? Eu também acho. Então, se Deus pode falar com o homem, até mesmo deitado, pode ou não pode? Pode. Aqui, eu sei que aqui não tem. Por que então o Senhor se incomodar com a postura de Ezequiel? Pergunte para mim, por quê? Posso responder? Não sei. Porque hoje os teólogos de hoje estão respondendo claramente aquilo. Eles estiveram lá, então. Tem muita arrogânciazinha, tá? Mas deixa pra lá, não falei, faz de conta que eu não falei isso. Não, falei. Tem muita soberba, tem muito fruto do intelecto e pouco joelho dobrado. Então, fala o que você entende colocando sua opinião. Não fecha o assunto. Como se você tivesse estado no conselho de Deus. Quem esteve no meu conselho? Pergunta o profeta Jeremias. Mas vamos lá, faz de conta que eu não falei isso. Irmãos, eu penso que esse fique de pé, para mim, só faz sentido como Ezequiel. Eu estou te chamando e você vai encontrar espinhos, sarças e escorpiões. Ou seja, teu chamado não vai ser dos mais fáceis. E eu preciso que você mude de postura. Talvez fique de pé. Era Ezequiel, para o que eu estou te chamando. A posição que você tem vivido, ela te acomodou. Você aprendeu
se acomodou a viver diante das circunstâncias que a sua nação tem passado. Ezequiel, fique de pé. Talvez, Ezequiel, as lutas que você passou e viu seu povo passar te prostrou de tal forma que você acha que não tem mais jeito. Ezequiel, fique de pé. Então nessa manhã, baseado no chamado de Ezequiel para ser um atalaia, uma voz, um intercessor, um buscador da glória de Deus, um caçador da glória de Deus, Deus está falando conosco. Mude a sua postura. O comodismo ou as guerras te paralisaram num lugar. Irmãos, eu acredito que eu estou falando pelo Espírito de Deus com alguém ou com alguns essa manhã, eu não sei, mas eu acredito que hoje Ezequiel é o nome de alguém ou de alguns. Aliás, interessante o nome Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalece. Eu não sei como é seu nome, mas me permita lhe chamar nessa manhã como alguém que não pode esquecer que quem te fortalece é o Senhor. Ele te fortalece. Por isso, Ezequiel, fique de pé. Alguém entendeu? Você ficou de pé, Ezequiel? Fiquei, Senhor. Então a segunda coisa, Ezequiel, não tenha medo. Irmãos, eu não tenho dúvidas nenhuma para falar o que eu vou falar agora de forma profética. O que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar no Brasil são espíritos diferentes, mas que usam uma arma chamada intimidação. Eu sei do que estou falando e falo de uma forma profética. A quem caber, creia. Quem não cabe, fica tranquilo, porque eu estou bem tranquilo. O que eu falo, deixa para lá. O Senhor está falando para a igreja. Eu vou chamar de nessa manhã a igreja Ezequiel. Não tenha medo. Quando espíritos de intimidação, quando vier situações para te ferir como espinhos, para te queimar para te machucar como uma sarça, ou como escorpiões para envenenar sua fé, sua alma, eu já estou antecipando pelo Espírito de Deus. Não tenha medo. Que todo espírito de medo seja removido do nosso meio. Tu estás comigo, eu não tenho medo. Vamos declarar isso. Tu estás comigo, eu não tenho medo. Tu estás comigo, eu não tenho medo. Tu estás comigo, eu não tenho medo. Tu estás comigo, eu não tenho. Declare isso. É para a sua alma. Estás comigo. É para o Senhor. Eu não é para as circunstâncias medo. ouvirem. Tu estás comigo, eu não tenho medo. 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 Tu estás comigo. Davi disse no Salmo 131:
Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Eu amo esse salmo. Nem arrogante o meu olhar. Eu não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. É o que nós estamos fazendo aqui. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Quando a gente declara, eu não tenho medo, a gente está fazendo calar e sossegar a nossa alma. A gente está se aquietando como uma criança desmamada nos braços do nosso Pai. Amém. Por isso não tenha medo se as intimidações, se os espinhos, as sarças e os escorpiões vierem para te intimidar. E em último lugar, ouça a última instrução baseada no capítulo 2. Capítulo 3 tem várias outras, é lindo o 3 também, mas eu vou parar por aqui. A última instrução é: filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Nós batizamos em nossa casa ministerial na virada do ano 2025 como o ano da obediência. Quantos desejam ter de fato um ano próspero? Calma, gente. Um ano muito ruim. Quantos desejam ter um ano abençoado, próspero, frutífero, de avanço, de crescimento? Ouça o que Ele tem falado com você. Agora escute. Quando a gente fala ouça, ouvir no português, parece uma coisa, mas no original, no hebraico, a palavra é shema, ou chamar. E ela é mais do que alguém que ouve. A conotação é alguém. Quando um pai falava para uma criança, por exemplo, menino, shema, é aquilo que eu estou falando. Escute com atenção e obedeça. Então o Senhor estava treinando Ezequiel. E a terceira instrução, nesse primeiro momento, era: Ezequiel, ouça. Ele está chamando, irmãos, o Senhor está chamando a igreja brasileira para deixar de ser uma igreja que apenas ouve, para se tornar uma operosa, uma poderosa praticante. Essa escola, de fato, revolucionará a sua vida e a vida de outros, se aquilo que você ouviu esses dias, você colocar em prática. Tudo bem? Ouvir é bom, mas a mudança, a transformação, os frutos, o crescimento, o resultado vem quando aquilo que eu ouvi, eu obedeci. Que Deus faça de nós homens e mulheres de um coração obediente. Amém. Amém mesmo. Amém. Podemos orar. Aleluia. Eu creio que na parte de instrução, em relação à escola, nós estamos encerrando. A noite já é outra história. Feche seus olhos, curve a sua face. Fique de pé. Não tenha medo. Ouça. Esteja atento. Porque como igreja estaremos lutando contra intimidações e distrações. Não tenha medo. É para não sucumbir diante das intimidações. Ouça. É para que a gente não se distraia com as muitas vozes que há no mundo, como disse Paulo em 1 Coríntios 14:10. Agora, se você, Ezequiel, deseja se comprometer de ser tanto um adorador como um intercessor. Quando eu digo intercessor, há níveis de intercessão.
Talvez nem todos foram chamados para o nível, alguns chamam de nível 3, por nações e etc. Mas eu creio que todos nós devemos ser intercessores de nossas vidas, não é possível? De nossas casas, de nossas igrejas. Não é possível, essas 3 esferas não é possível. Nossas vidas, nossas casas, nossas comunidades. Vou acrescentar uma 4ª coisa: os que estão ao nosso redor, amigos, colegas de trabalho. Então eu quero orar por Ezequiel nessa manhã, por aquele a quem Deus fortalece. Se você quiser se comprometer, seja no seu lugar, ouvindo à frente, fique à vontade, põe a mão no seu coração. Se quiser vir à frente, venha. Se quiser ficar no seu lugar, fique. Te ouvir e obedecer, e te ouvir e te obedecer, e te ouvir e te obedecer, e te ouvir. E te ouvir e te obedecer, e te Shema Israel, ouve e obedece. E te ouvir, Um povo ouvinte e obediente. E te ouvir e te obedecer. Ouça atentamente, Ezequiel. Filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar, e ouças com muita atenção. Filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar, e ouça-as com muita atenção. E te ouvir e te obedecer, e te ouvir. Se você puder, coloca a mão no seu coração. E te obedecer, e te ouvir 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 e te obedecer, e te ouvir, Senhor, e te obedecer, Senhor, e te ouvir e te obedecer. É o meu maior prazer, 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 e te ouvir e te obedecer, e te ouvir e te obedecer, e te ouvir e te obedecer, e te ouvir e
Senhor, nessa manhã, nesse início de tarde, eu peço sinceramente que o Senhor nos ajude, assim como o Senhor entrou em Ezequiel e o pôs de pé. Agora não é necessário, porque o Teu Espírito já habita em nós, mas nos ajuda a não se inclinar diante das circunstâncias e assumir uma postura cômoda ou sem reação nenhuma, que nem a preguiça ou o medo nos ponha numa posição que a gente fique insensível ou incapaz de Te ouvir e de obedecer. Porque se o Senhor fala para Ezequiel ficar de pé, eu fico a pensar que aquela instrução pediria uma ação da parte dele, uma atitude. Não tem como ouvir e cumprir o propósito se eu ficar em outra posição. Por isso, Senhor, nos ajuda. Se alguns de nós estão prostrados não aos Teus pés, mas pelas circunstâncias ou pelo tempo, se em alguns lugares da nossa alma a gente está acomodado, nos ajuda, Espírito do Senhor, a ficar de pé nesse dia. Até porque o Senhor tem coisas que o Senhor quer falar conosco. Por isso, Senhor, antes de ouvir, o Senhor disse para Ezequiel ficar de pé. Antes de falar para ele ouvir o que o Senhor falaria, o Senhor falou para ele tomar uma postura. Eu oro para que todos nós saiamos daqui, Senhor, com uma postura correta diante do Senhor, diante do Seu propósito, diante das circunstâncias, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, para que a gente não tenha medo de continuar seguindo o Senhor. Não tenha medo de dizer sim para a sua vontade. Não tenha medo de dizer sim para servi-lo. Não tenha medo, Senhor. Não tenha medo do futuro, porque lá o Senhor já está à nossa espera. O Senhor é o Pai da eternidade. Hey. Sim, Pai da eternidade. És o Pai da eternidade. Sim. Ele já está lá nos esperando. És o Pai da eternidade. Ele é o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Princípio e fim. Ele tem todas as coisas debaixo do seu governo. Todas as coisas debaixo do Teu governo. Sim, Ele as tem. Todas as coisas debaixo do Teu governo. Ele as tem. Todas as coisas debaixo do Teu governo. Sim. Todas as coisas debaixo do Seu governo. Yes. Todas as coisas debaixo do Seu governo. O Alfa e o Ômega. E todas as coisas debaixo do Seu governo. Ele tem todas as coisas debaixo do Seu governo. Tudo dele. E Pai, nos ajuda a ouvir com diligência, a ouvir com atenção, Senhor. Nos ajuda porque estamos numa geração, Senhor, com tantas informações, estímulos sensoriais. São tantos sons, são tantos apelos. Nos ajuda a ser um povo que ouve atentamente as Tuas santas palavras.
guarda-as no coração, de tudo que se deve guardar, guardando o coração e escondendo dentro de nós os teus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, o Senhor diz, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a guardar as suas palavras de todo o nosso coração. Chegamos a ti de todo o coração. Nos achegamos a ti, Sim, de todo o coração. vamos declarar. Nos achegamos a ti